Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Eu tava com tanta vontade de dizer esse bom dia que repeti ele várias vezes. E vocês, como estão? Hã? Mas hoje eu quero fazer uma pergunta específica. Como é que tá o coraçãozinho de vocês? Coraçãozinho de vocês, como é que tá? Tá tudo bem? Tá calmo? Tá tranquilo? Tá relaxado? Eu tenho quase certeza que está. Porque vocês estão aí todos, não é? Protegidos pela super mamãe e o super papai, não é? Estão em casa, mas vocês estão com o coraçãozinho de vocês, está tudo bem? Estão tranquilos, felizes? Eu sei que vocês estão felizes, porque nada pode deixar um filho mais feliz do que estar o tempo inteiro sendo cheirado, beijado e abraçado, que mamãe faz isso, né? A gente termina de pentear o cabelo, tem aquele trabalho danado para ajeitar o cabelo, e a mãe vem, meu filho tão lindinho, não é? A gente fica querendo ficar com aquela raiva, mas na verdade a gente fica tão feliz que ela veio e fez um carinhozinho na gente, não é isso? Eu sei disso. Eu tive uma mamãe, minha mamãe era assim incrível, eu sei como é que é isso. Mas é bom, não é? Bem, meus amores, eu espero, não é, em Deus, que nós tenhamos um dia maravilhoso, uma aula super tranquila, que nós possamos participar todos, não é? Deixa um ouvidinho atento para ouvir tudo que Deus quer dizer para a gente, tudo que Ele quer conversar com a gente hoje. Deixa o ouvido atento e deixa o coração aberto para a sementinha cair. Nascer uma árvore lindíssima, não é isso? Então vamos lá, meus amados, todos de pé. Vamos dar início à nossa aula com a oração, não é? Que o próprio Cristo nos ensinou. Fica de pé. Peço aos cristãos católicos que façam o sinal da cruz antes e após as orações, tá bom, meus amores? Então vamos dar início à nossa aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amores, a leitura que nós faremos hoje, bíblica, encontra-se no livro de Provérbios. Provérbios é Velho Testamento. Eu tô ficando boa nisso, eu tô ficando boa. Eu tô ficando boa. Ao foco chegando. Provérbios aqui, não é? O capítulo será o 22, a professora já explicou. Quando eu quero encontrar um livro, eu vou procurar o nome do livro na parte superior da minha Bíblia, e aí eu encontro o livro. Uma vez que eu encontro o livro, aí eu vou procurar o capítulo, e o capítulo, a professora também já explicou, que são os números maiores em destaque, em negrito. Uma vez que eu encontro o capítulo, aí eu vou procurar os versos ou versículos, que são os números menores. Então, o livro que nós iremos ler hoje é o livro de Provérbios, o capítulo é o 22, o versículo o 6. E aí a professora vai dar um tempinho para que vocês se localizem, né? Localizem a citação bíblica. Livro de Provérbios, capítulo 22, perdão, mais uma vez, Provérbio, capítulo 22, versículo 6. Encontraram, meus amores? Amém ou misericórdia? Amém. Então, vamos lá? Olha só o que Deus quer conversar com a gente hoje, né? Ensina a criança o caminho que ela deve seguir. Mesmo quando envelhecer, dele não há de se afastar. Olha só, ensina a criança o caminho que ela deve seguir. Mesmo quando envelhecer, dele não há de se afastar. Sim, meus amores.
Há coisas que nós aprendemos e que jamais vamos esquecer. Quer um exemplo? Em casa. Coisas que nós aprendemos em casa e que nunca iremos esquecer. Bom dia, boa tarde, boa noite. Me desculpe, não quis ofender você, peço perdão. Coisas que nós aprendemos na escola. 2 mais 2 é igual a 4. 3 vezes 3 é igual a 6. Uma frase tem sujeito, tem predicado, tem verbo. Então, são coisas que nós nunca iremos esquecer. Parte do nosso corpo humano, o coração é parte um dos órgãos do nosso corpo humano. Temos o cérebro, nós respiramos porque temos pulmão. Então, isso são coisas que nós nunca vamos esquecer. Mesmo quando vocês estiverem já idosos, vocês vão sempre agradecer, sempre pedir com licença ao entrar, sempre ouvir quando outra pessoa estiver falando. São coisas que nós vamos aprendendo, que faz parte da nossa educação, meus amores. A educação, ela começa em casa, que os pais dão aquela educação linda que vocês têm, não é? Que pede desculpa, que não magoa as pessoas, que não mente, que não pega nas coisas alheias, que pede por favor, obrigado, com licença, posso entrar, que espera a sua vez de falar. Então, você nunca vai esquecer desses ensinamentos que vocês aprenderam em casa. Vejam como a Bíblia é extremamente atual, um livro totalmente atual, que foi feito há milhares de anos atrás, mas que nos ensina até hoje, e que o ensinamento parece que foi feito ontem, parece que alguém estudou ontem e escreveu aqui na Bíblia, não é isso, meus amados? Então, meus amores, vamos dar, não é, início à nossa aula. A nossa aula de hoje, ela começa na página 58 e tem como título De Olho no Mundo, Educação, um direito de todos. Mas antes de nós darmos início, não é? A nossa aula mesmo, de fato, responderam à atividade que a professora passou. Eu estou quase ouvindo um coro de todos dizendo, sim, professora, respondemos. Então, abre lá o livro, volta na página 55 e deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Na sua opinião, precisamos de muitas ou de poucas leis para viver no caminho do bem? Essas leis são internas, estão dentro de nós, ou externas, são impostas pela sociedade? Explique. Será que nós precisamos de tantas leis, não é? Para vivermos no caminho do bem? Viver no caminho do bem passa pelo respeito, passa pelo amor, passa pelo cuidado, passa pela justiça, passa pela verdade. Então, nós não precisamos de muitas leis assim, não é? Se nós vivermos a vontade de Deus, e a vontade de Deus era que nós vivêssemos, que nós possamos viver nos amando, nos respeitando, nos valorizando, sendo justos uns com os outros, sendo verdadeiros uns com os outros. Então, na verdade, meus amados, no ponto de vista da professora, não era necessário tantas leis. Mas aí vocês podem perguntar, não é? Imediatamente para a professora. Professora, mas se na sua opinião nós não precisamos viver com tantas leis, por que há tantas leis? Meus amores, porque infelizmente a maioria das pessoas tem uma certa resistência a respeitar o outro, a respeitar o limite do outro, a valorizar o outro, a não enganar o outro e a mentir. E muitas vezes, para eles aprenderem, não é, a valorizar e a respeitar, é necessário que haja uma lei. Mas, professora, não tem os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos não são leis, são orientações. Mas o homem precisa de leis, e essas leis, elas precisam impor um limite, que uma vez que você ultrapassa esse limite, você vai responder por essa ultrapassagem. Você vai receber uma punição, uma penalidade. Infelizmente, nós vivemos dessa forma. Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. O motorista de carro, de ônibus, de caminhão.
Ele sabe que não pode ultrapassar no sinal vermelho, mas se tiver uma brechinha, não tiver uma câmera de vídeo, ele vai e avança. Ele primeiro se certifica de que não vai ter nenhum acidente, de que não vem nenhum carro, tudo. Ele vai e avança. Se tivesse o vídeo, se tivesse lá a câmerazinha de vídeo, ele não ultrapassaria o sinal de jeito nenhum, porque ele saberia que ia ficar gravado, ia receber uma multa e aí ele ia ter que pagar, ia doer no bolso dele. Ele não iria ultrapassar de jeito nenhum o sinal vermelho. Por quê? Porque ele sabe que tá lá, vai ficar filmado, vai ficar gravado, ele vai receber uma cartinha com aquela foto e abaixa um valor, não é? Considerável que ele não quer. Então, infelizmente, nós precisamos, porque senão nós iríamos querer satisfazer apenas as nossas vontades, não é? Obedecer somente aquilo que fosse melhor para mim. É mais fácil obedecer dessa forma, então eu vou fazer desse meu jeito. E para viver em sociedade, nós precisamos de algumas regras, e essas regras é que fazem com que nós possamos conviver em harmonia, nos respeitando, nos valorizando, de acordo com esses conjuntos de leis e de regras que formam a nossa Constituição. Então, nós precisamos delas, não é? Meus amores, então vamos lá. Eu espero que vocês tenham respondido. Eu sei que muitos de vocês responderam. Eu sei disso, muitos, eu sei que todos responderam. Deixa eu me corrigir. Então, vamos à nossa aula. Localizem-se aí, página 58. Educação, um direito de todos. De uma forma ou de outra, a educação sempre foi uma prática entre os povos de todas as épocas. E vocês, concordam? Então me digam o que vocês acham que é educação. Olha só o que ele diz aqui. De uma forma ou de outra, a educação sempre foi uma prática entre os povos de todas as épocas. Mas o que é mesmo a educação? As pessoas sempre dizem assim, nossa, não é? Vou criar aqui um exemplo, um nome fictício. Nossa, a Jocasta é muito educada. Toda vez que ela chega na sala de aula, ela pergunta para a professora, pede permissão para entrar. Ela deseja bom dia, ela fala baixo, ela não corre para ir para a fila na hora do recreio do lanche. Nossa, como ela é educada, não é? Aí também tem a educação que você adquire o conhecimento sobre, por exemplo, na escola, você vai aprender você vai aprender sobre matemática, sobre ciência, sobre história. Na escola você vai aprender, não é, a respeitar o espaço do outro, que você também já aprende em casa, mas na escola você vai ampliar esse conhecimento. Então a educação, ela abrange vários setores da nossa vida, não é isso? Mas eu trouxe para a nossa aula hoje uma definição técnica, digamos assim, do que vem a ser a educação. Diz o seguinte, que a educação é o processo contínuo. Se é um processo contínuo, você nasce e aí você vai se tornar uma criança, depois você vai se transformar num adolescente, depois em um adulto, depois você vai envelhecer, mas você sempre estará aprendendo. Por isso que diz aqui que é um processo contínuo de desenvolvimento das faculdades físicas, intelectuais e morais do ser humano. Então, à medida que ele vai vivendo, ele vai crescendo, não é? Ele vai passando por essas fases da vida, esse processo de educação vai fazer com que ele se desenvolva fisicamente, intelectualmente e moralmente. Fisicamente, não é? Se você for educado, você vai ser educado para não comer muito, vai ser educado para fazer uma atividade física, você vai crescendo, não é? Biologicamente, você vai ser educado, não é? Olha, se você não comer tantos doces, se você fizer uma caminhada, o professor de educação física, não é? Vai nos educando, não é? Para que nós possamos crescer, nos desenvolver fisicamente
intelectualmente, porque nós vamos, não é, tendo acesso a inúmeros conhecimentos que vão facilitar, não é, essa nossa capacidade intelectual.